No Sudeste, a população, ela se concentra nas cidades, nas grandes cidades, tá? 85% da população estão nas cidades. Ou seja, 15% apenas desses 90 milhões, mais ou menos, estão esparramados por aí no meio rural, em fazendas, em criação de gado, tá? Então, a gente pode notar nessas imagens que eu coloquei no slide, né, a quantidade de prédios que... Então, vocês imaginam, uma quantidade de prédio dessas, imagina quantas pessoas não cabem em cada prédio, e agora você soma todas as pessoas em todos os prédios, né? Então, é muita gente, tá, por quilômetro quadrado. E o índice de urbanização é altíssimo aqui no Sudeste, tá? Isso não é tão bom do ponto de vista ecológico, tá? Se a gente for explorar a parte ambiental da coisa, é péssimo, porque quando as cidades vão tomando essa proporção, não dá tempo de fazer um planejamento de saneamento básico, um planejamento de tratamento de esgoto, não dá tempo de fazer um planejamento de moradia. Então, aí acaba entrando várias consequências negativas, tá? Então, a gente pode citar, por exemplo, deslizamento de terra, quando tem aquelas casas que as pessoas mais humildes acabam construindo nas encostas das montanhas, que geralmente ficam em volta da cidade, que é chamado de periferia, elas vão construindo nessas zonas de grande perigo, e aí quando chove muito, existe mesmo o deslizamento de terra, tá? Isso é comum no meio ambiente. Só que como as pessoas não têm um planejamento e também o Estado, o governo também não tem um planejamento de expansão da cidade, né? Isso acaba sendo feito meio que de qualquer jeito, né? Porque as pessoas fazem aquilo que elas têm condições, né? Fazem com base no alcance delas, né? E às vezes elas não têm dinheiro, não têm conhecimento para construir num lugar melhor, para construir uma casa melhor, né? Então é onde acaba acontecendo os deslizamentos, morrendo muitas pessoas, crianças, né? Uma situação muito triste, tá certo? Bom, além do deslizamento de terra, a gente pode citar também a poluição dos rios que cruzam e circundam as cidades, tá? Como não houve um planejamento de saneamento e nem de esgoto, né, de tratamento de esgoto, foi se construindo uma coisa por cima da outra. Esses rios, geralmente, eles são muito poluídos, tá? E o esgoto, às vezes não da cidade toda, mas de parte da cidade, é despejado nesses rios, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de tratamento, tá? E isso causa um impacto ambiental enorme. Inclusive, existem cidades, infelizmente, que além de despejar o próprio esgoto no rio, tem que consumir a água daquele rio, né? Porque não tem um lençol freático, não tem um outro rio para poder usufruir de uma água um pouco mais limpa, né? Então, a urbanização traz, sim, muitos problemas ambientais, tá? Consequentemente, acaba trazendo um pouco também de pobreza. Ah, professora, mas pobreza, sim, pobreza. Porque se você é uma pessoa que você não tem estrutura para estar numa cidade, você vai ser muito pobre, né? Ao contrário de se você tivesse numa área rural, você poderia fazer agricultura de subsistência. O que significa isso? Você plantar o seu alimento, você produzir na sua própria terra aquilo que você vai consumir. Na cidade, isso não é possível, tá? Bom, então, próximo slide. Então, a gente vai ver nesse slide aqui como tudo começou, tá? Eu vou até tirar esse aqui para vocês verem a imagem direitinho. Aí. Bom,
Como em outros territórios da América, na África e até na Ásia, no período colonial, quando o Brasil era colônia de Portugal, ocorreu a implantação da exploração, né? O que isso significa? Eles viam o Brasil como um lugar só para extrair as riquezas e levar para a terra deles, tá certo? Então, se extraía todas as pedras preciosas, metais preciosos, vegetações preciosas na visão deles, né, como é o caso do pau-brasil. E eles simplesmente pegavam tudo isso e levavam embora, né, para o país deles ou para pagar dívidas do país deles com outros países, tá? E a organização da produção da nossa economia, a princípio, foi realizada com base no abastecimento do mercado externo, ou seja, o Brasil vai ser usado como fornecedor de matéria-prima apenas, né? Então, o que isso significa? Produção de madeira, produção de metais, entre outras coisas que compõem as matérias-primas, tá? Então, não existiu uma organização para que o país fosse autossustentável, ou seja, ele produzia matéria-prima, processar essa matéria-prima numa indústria, tá? Para depois revender tanto dentro do país quanto para fora do país. Ah, professora, mas por que não existia essa preocupação? Porque, gente, o Brasil era colônia, né? Eles não estavam preocupados com o futuro da colônia. Eles queriam sugar o máximo possível que eles pudessem da colônia, que se chamava Brasil, tá certo? Bom, então, logo no século XIX, no início do século XVIII, século XIX, eles introduziram as grandes propriedades, tá? Elas são conhecidas como latifúndio, tá? E essas grandes propriedades faziam a monocultura. O que significa isso? A cultura de determinada matéria-prima, ou café, ou cana-de-açúcar, ou seringueira, tá? Com o objetivo óbvio de abastecer o mercado europeu, nunca de abastecer o mercado interno, porque eles não tinham essa preocupação, tá? De fazer a colônia crescer. Não, eles queriam sugar a colônia, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Então, o objetivo era abastecer o mercado europeu de produtos tropicais que não existiam, né, na Europa por conta do clima, né? E de matérias-primas, porque na Europa também é muito difícil ter uma variedade de plantio, tá? Uma porque o solo não é tão fértil assim, e outra que lá é muito frio, tá? Então, não são todas as plantas que conseguem crescer e prosperar no ambiente europeu. Bom, próximo. Então, eu acho que esse é o último slide antes dos exercícios. Ah, acharam que ia escapar, né? Tem exercício sim, viu, gente? Então, como grande parte dos latifúndios se localizavam na região sudeste do Brasil, né, nas grandes plantações de café e de açúcar também, né? E também na criação do gado. Tanto é que existiu uma época em que se falava a era do café com leite, né? Que o leite era produzido em Minas Gerais e o café no estado de São Paulo. Essa passou a ser a região com maior movimentação de mercadorias, com certeza, né? Porque como produzia-se muito café e o mercado europeu consumia muito café, eles tinham que dar um jeito de levar essa mercadoria para lá, tá? E mesmo depois da independência, né, que foi essa época aí do café com leite, ainda existia esses latifúndios e ainda a economia era baseada nisso, tá? Então, mesmo depois do Brasil conquistar sua independência, a economia permaneceu da mesma maneira, né? Mudou-se muito, muito pouco.
Então, com a maior movimentação de mercadorias, tanto na venda quanto na compra, né? Então tinha muita movimentação, né? Carroças, portos para levar essas mercadorias do Brasil até a Europa e vice-versa, e posteriormente as linhas ferroviárias também para levar todas essas mercadorias para o interior do estado e até para outros estados vizinhos, né? Então houve uma movimentação muito grande e com essa movimentação, consequentemente, né, teve a maior oferta de trabalho, maior oferta de propostas, de negócios. Então, tudo foi se concentrando aqui no Sudeste, né? A economia brasileira foi se concentrando aqui no Sudeste, tá? Então, como consequência, no século XX, que foi a partir de 1900, o Sudeste ele foi alvo de investimentos, inclusive de multinacionais, principalmente na década de 50, tá? E a introdução do parque industrial. Aí, aí foi assim, foi a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? Quando abriu o parque industrial aqui no Sudeste, teve muitas contratações, muitas ofertas de emprego, né? E aí o que aconteceu? Os lugares mais pobres do Brasil começou a voltar os olhos para cá, como uma chance de mudança de vida. Então, muitos moradores dessas localidades mais pobres acabaram vindo para o Sudeste em busca de uma vida melhor ou até em busca de novos negócios, dependendo se a pessoa fosse uma empreendedora ou não, tá? Bom, então a gente fica por aqui hoje. Estou com saudades. Se vocês não entenderam, assistam e reassistam o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Peço também que vocês façam todos os exercícios deste slide, tá? Se vocês tiverem dificuldade, assistam o vídeo novamente, tá bom? Porque todas as respostas estão nas minhas explicações e nos slides, tá certo? Então é isso. Um beijo para todo mundo. Fiquem em casa, se cuidem e boa quarentena. Aproveita, porque depois não vai ter mais férias, hein? Tchau, gente. Um beijo.